Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje, dia 18 de março, quinta-feira, nós teremos aula de Ciências e Matemática. Vamos iniciar o nosso conteúdo de Ciências abrindo na página 202, onde eu vou estudar junto com vocês a página 202, 203 e 204. Certo? A tia não está com o celular, porque a tia não está em Fortaleza. Então, a tia vai fazer essa aula aqui com o celular, com outro celular, fazendo a leitura do que vai ser estudado. Na página 202 do nosso conteúdo de ciências, nós temos o Mais Atividade. No Mais Atividades, nós temos uma tarefa, onde fala o seguinte: observe a tela do artista brasileiro Érico Santos em 1952. E aí você vai responder essas perguntinhas que diz aí. Essa obra que está apresentada aí, essa imagem, essa pintura que está apresentada aí, ela é a pintura do Parque do Moinho dos Ventos, em Porto Alegre. Ela foi pintada com tinta a óleo, né? E aí, o que é que ele pede? O que é que ele quer que você faça? Ele quer que você escreva dentro dos quadros abaixo o nome de 2 seres vivos e 2 elementos que tem nessa paisagem que não é vivo. Então, você vai escrever 2 seres vivos que aparecem na paisagem, 2 nomes de seres vivos e 2 nomes de seres que não são vivos. Aí, a tia pode dar a sugestão aqui para vocês. Nós temos o quê? 2 seres vivos aí que nós podemos observar nessa paisagem. Nós temos as pessoas e nós temos as plantas. Já nos elementos não vivos, é aquele que não tem vida. A tia já falou para você. Tem os seres que são vivos e os seres que não têm vida. Quais são os seres que têm vida? Os seres humanos, os animais, as plantas. E existem também os elementos da natureza e outros seres que não são vivos, como a roupa, que está aí, né? O moinho, a água, os prédios, a cerca, o solo e a luz solar. Aí vocês viram que tem objetos, né? E também temos os componentes que fazem parte da natureza. Aí na questão B diz o seguinte: você acha que o ambiente representado na tela acima foi modificado pelo ser humano? O que é modificado? É quando alguma coisa aconteceu feita pela mão do homem. O ambiente natural. Como é o ambiente natural? É aquele ambiente onde a gente só vê a paisagem, coisas que fazem parte da natureza, que não foi modificado pelo homem. O que é que quando é modificado pelo homem? Tipo, nessa paisagem aí, ele está retratando tanto a natureza como a natureza modificada pelo homem, né? E aí vocês me digam, existe algum elemento que foi modificado pelo homem aí nessa imagem? Em caso afirmativo, cite 2 dessas modificações. Aí você vai escrever aí mesmo nesse espaço aí, quais são as 2 modificações que vocês observam nessa paisagem, certo? Agora nós vamos para a página 203. Na página 203, fala o seguinte, é a segunda questão. Na segunda questão, nós vamos falar sobre os seres vivos, certo? Circule a imagem que representa uma situação intrusa em um dos grupos a seguir. Aí no grupo 1, que é o item A, e temos o grupo 2, que é o item B. No grupo 1, diz o seguinte: todas as situações abaixo estão associadas diretamente ao ar, exceto que está direcionado ao ar, que foi um componente da natureza que nós estudamos no decorrer
do período, né, do módulo 1. Nós estudamos sobre os componentes da natureza, não é? E aí eu quero que vocês me digam, qual desses aí tá retratando que não é diretamente usado com ar. O que é aqui? Que diretamente não se é usado com ar. É o parque eólico? É as pessoas soltando pipa? Ou é o pássaro bebendo água? Qual desses aí não representa o uso do ar, né? Aí vocês vão circular o que vocês acham. Aí vocês vão circular o item onde tem o pássaro bebendo água. No grupo 2, todas as situações abaixo estão associadas diretamente ao solo. O solo é o chão onde nós pisamos, não é isso? E aí você vai fazer o seguinte, você vai circular o elemento que não está diretamente utilizando o solo, como um dos componentes da natureza. Aí nós temos transporte de carga no mar, topeira em uma toca e nós temos a plantação. Qual dessas imagens aí não tem a presença do solo? Quem marcou transporte de cargas no mar está correto. Na terceira questão, qual é a relação entre a joaninha e o pulgão de uma fotografia ao lado? Qual é a relação entre a joaninha e esse pulgão aqui? O que é que está acontecendo? Ela está se alimentando do pulgão. Então, a relação entre esses dois seres é relação alimentar, certo? Vamos agora para a página 204. Na página 204, continuando a quarta questão, que diz o seguinte: alguns animais vivem no ambiente aquático, mas obtêm o gás oxigênio de que precisam do ar. Ligue os pontos seguindo a ordem numérica. Aí você vai ligar os pontos seguindo a ordem numérica e vai descobrir que animal é esse. Após vocês ligarem os pontos, aí você vai descobrir que animalzinho é. Em seguida, você irá desembaralhar as letras, né? E vai descobrir o nome desse animal. E a quinta questão diz o seguinte: observe a fotografia ao lado. Aí vocês veem uma criança dentro da água, com boias no braço, e aí você vai responder as questões de acordo com a imagem que você está vendo. Na letra A diz o seguinte: qual é o nome do equipamento de segurança mostrado nessa fotografia? Equipamento de segurança que está ajudando a criança a ficar segura dentro da água. Como é o nome desse equipamento? Né? Aí você coloca lá o nome desse equipamento. E qual é o componente utilizado para... Que componente do meio ambiente é usado nesse equipamento? Qual é? Existe um componente da natureza, né? Que componente é esse que é usado para encher o objeto em que essa criança está utilizando dentro da água? E a C, qual a importância desse equipamento de segurança? Qual seria a importância? Para que serve esse equipamento? Aí você responde aí nesse espaço aí abaixo, tá certo? E aqui agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Encerramos a nossa aula de ciências e vamos para a nossa aula de matemática. Vocês irão abrir na página 141, onde nós vamos trabalhar sobre gráficos, não é? Gráficos e tabela. Aí vocês podem ver aí a tabela na página 141, uma tabela que tem como título quantidade de páginas de um livro lida durante um dia. Aí vocês podem ver aí nessa questão, na questão 9, observe no gráfico a quantidade de páginas de um livro lidas durante um dia por alguns alunos. Aí você vai ver. Nós temos o quê? Nós temos a Érica, nós temos o Davi, o Enzo, a Aline. Aí são total de crianças
que leram os livros. E nós temos a quantidade de livro de 1 a 10. Aí o gráfico está mostrando a quantidade de páginas que foram lidas por cada criança. Aí nós temos a Érica leu 9, o Davi leu 8, e o Enzo leu 7, e a Aline leu 8, né? Aí nós vamos aqui. No item A diz o seguinte: quantas páginas do livro cada aluno leu nesse dia? Né? Isso foi as páginas que ele leram em um dia só. Aí a Eloá, a tia falou, Érica, a Eloá, ela leu quantas páginas? 9. O Davi, 8. O Enzo, 7. E a Aline, 8. Aí no item B diz o seguinte: assinale com X o nome do aluno que leu menos páginas. Qual foi a criança que leu menos páginas nesse dia? Foi a Eloá? Foi o Davi? O Enzo ou a Aline? Aí você volta lá no gráfico e aí você vai ver que foi o Enzo. Na letra C, qual dos cálculos abaixo determina a quantidade de páginas que Eloá leu a mais que Enzo? Aí você vai marcar. Aí nós temos uma subtração para você descobrir quantas páginas a mais a Eloá leu a mais que o Enzo. Nós temos 8 menos 7, 8 menos 8, 9 menos 7 e 9 menos 8. Qual seria? Acertou quem marcou 9 menos 7, porque a Eloá leu 9 e o Enzo só leu 7. Então, vai ficar 9 menos 7. A letra D diz o seguinte: quantas páginas Eloá leu a mais que Enzo? Resolvendo a subtração, quantas páginas a mais ela leu? 2 páginas a mais. 2 páginas a mais. Agora vamos para a página 142. Vamos lá, colocando aí na página 142, crianças. Nós vamos falar sobre subtração com números até 19. Joana está fazendo um bolo. Na cena aparecem quantos ovos? Contem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aparecem 12 ovos sobre a mesa. Joana utilizou 5 ovos para fazer o bolo. Por que diz assim subtração com números até 19? Porque nós vamos fazer as subtrações utilizando numerais os numerais menores e os numerais até o 19. Como nessa questão que nós vamos resolver, você vai colocar 12, né? Que 12 é antes do 19, menos 5. Por que 12 menos 5? 12 é o total de ovos que ela tem na bandeja e 5 é o total de ovos que ela utilizou para fazer, certo? Aí diz o seguinte: podemos calcular quantos ovos sobraram após Joana preparar o bolo, utilizando os tracinhos. Observe. Desenhamos os tracinhos que representam a quantidade total de ovos. Aí, quantos ovos eram? 12. Aí, foi desenhado 12 pauzinhos. Riscamos os tracinhos que representam a quantidade de ovos utilizados. Quantos tracinhos você vai riscar? 5 tracinhos, porque foram utilizados 5 ovos. Os tracinhos que foram riscados representam a quantidade de ovos que não... Os tracinhos que foram riscados representam a quantidade de ovos que não foram usados, né? Os tracinhos que não foram riscados. Então, você vai contar. E aí, você formou 12 é o total de ovos, menos, que é o sinal de menos na subtração, menos 5, que é o total de ovos que foram utilizados.
Dá quanto? Dá 7, que foi o total de ovos que sobraram. Portanto, sobraram 7 ovos. Do mesmo jeito dessa atividade aí em cima, você vai realizar esses outros cálculos utilizando o tracinho. Na letra A, você vai desenhar 14 tracinhos menos 3 e vai riscar 3, certo? Aí você vai descobrir quantos tracinhos ficaram. Vai fazer do mesmo jeito 18 menos 15. Você vai fazer 18 tracinhos, vai riscar 15 e vai ver quantos sobraram. 17 menos 11, você vai riscar, vai fazer 17 tracinhos, em seguida você vai riscar 11 e vai descobrir quantos sobraram. E aí vocês observaram que essa subtração, nós fizemos subtração com números até 19, que foi 14 menos 13, 18 menos 15, 17 menos 11. E vamos agora para a página 142. Certo? Na página 142, nós temos a questão seguinte, né? Qual é a questão seguinte? A questão 2, né? Diz o seguinte: veja uma maneira de efetuar o cálculo 13 menos 6 usando a régua. Aí você pode fazer essa continha aí utilizando a régua, olhando aqui o exemplo. Ela colocou 13 menos 6. Ela fez lá na seta, ela riscou até o número 13 e depois foi do 6 ao 13. Da mesma maneira, efetue os cálculos abaixo usando uma régua. Do mesmo jeito que foi dado aí no exemplo, você vai pegar uma régua aí que você tem na sua casa e vai resolver essas continhas aí. Quanto é 15 menos 4, 11 menos 5, 10 menos 3, 14 menos 12, 12 menos 9 e 13 menos 7. Você vai resolver ou mentalmente ou você vai fazer igual o livro está aí pedindo, utilizando a régua. E na terceira questão, é bem facinho. Você vai pintar os cálculos que representam o mesmo resultado para levar o beija-flor até a flor. Você vai olhar todos os cálculos, você vai fazer em uma folha à parte no seu caderno, cada cálculo. Em seguida, depois que você resolver todos esses cálculos, você vai observar quais são os cálculos que têm o mesmo resultado. Quando você descobrir isso, aí você vai fazer o caminho de levar o beija-flor até a flor, tá certo? E aqui nós encerramos nossa aula de quinta-feira. Fiquem com Deus, até a próxima. Nossa aula hoje ia ser aula online, só que não está sendo possível porque a tia não está em Fortaleza, houve um imprevisto, a tia está no interior. E aí, só na próxima semana que nós teremos aula online. Desde já, peço desculpa a vocês, fiquem com Deus e um beijo.